Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí que estão ligadinhos no IAJ Concurso, vocês estão jogando duro. Para você que está aí de madrugada com seu caderno na mão, suas anotações, sua legislação que você usa para estudar, trabalhou o dia inteiro, está jogando duro demais. O IAJ está aqui para jogar duro com você até a sua aprovação. Meu nome é Rafael Alves, eu sou professor de Direito Ambiental. Nós vamos trabalhar hoje um pouquinho da Lei Maria da Penha, a parte geral, aquela que cai em concurso. Você pode ter certeza que o concurso que você vai fazer é 60% de chance de cair uma questão relacionada a essa matéria que nós vamos estudar a fundo hoje, tá bom? Concurso para você que está fazendo para carreiras policiais, pode ter certeza que no seu edital está cobrando a lei extravagante, a Lei Maria da Penha. Então nós vamos começar a ler do artigo 1º ao artigo 7º, ler e estudar aprofundadamente. Nós vamos fazer algumas questões para você ver como que cai na prática, porque aqui no IAJ nós estamos focados na sua aprovação. A gente traz o melhor material, nós atualizamos as nossas aulas constantemente para dar para você uma qualidade até a sua aprovação, tá ok? Então vem comigo, não vamos perder tempo, vamos começar a ver aqui a Lei Maria da Penha. Por que ela não é uma lei penal? Eu costumo dizer que ela não é só uma lei penal, ela também é lei penal, mas ela é muito mais além disso. Vamos ver? Nós estamos tão acostumados a falar que a Lei Maria da Penha é uma lei penal extravagante que nós esquecemos que ela é uma lei multidisciplinar. A natureza da Lei Maria da Penha ela é multidisciplinar. Dentro ali das suas compilações, dos seus artigos, ela traz preceitos que regulam a administração. Como que ela faz isso? Quando ela diz ali no artigo 1º que ela cria, administra e gere os juizados especializados na defesa, proteção e prevenção dos crimes contra a mulher. Trabalhista, ela é uma lei trabalhista. Ela não é só uma lei trabalhista, mas ela traz aqui dentro dos seus artigos regulamentos, inclusive na seara trabalhista. Nós vamos ver isso aqui na frente. É uma lei penal, ela não traz crimes. Nós vamos ver também mais para frente, mas ela não traz crimes. Ela traz condutas que tipificam crimes. Também aqui questões civil, tá? E processual penal, né? Processual em razão dos procedimentos, tanto na fase do inquérito ou do TCO lá na delegacia, até o procedimento nos juizados, tá? Nas varas. Quando eu pergunto, direito civil na Lei Maria da Penha? É isso mesmo, professor? É isso que você acabou de me dizer? Então eu vou ver direito civil na Lei Maria da Penha? Sim, a Lei Maria da Penha, ela entra na seara civil quando ela prevê uma forma de agressão, de violência doméstica, uma forma que afete e gere um dano moral à vítima, um dano patrimonial à vítima. Então, quando eu tenho um dano moral, por lógica, deve haver uma reparação por dano moral. Quando eu tenho dano patrimonial, por lógica, deve haver uma reparação por esse dano material. Entendimento aqui do Superior Tribunal de Justiça é que adotou a seguinte tese: nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação do valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, independentemente de instrução probatória. Então vocês estão vendo aqui o direito civil entrando dentro da Lei Maria da Penha, ou a Lei Maria da Penha entrando dentro do direito civil, a partir do momento em que trata da possibilidade de fixação de um valor mínimo indenizatório a título de dano moral. Então nós passamos a entrar agora na seara do direito civil, certo? Agora o que mais pega na cabeça quando eu disse é do direito trabalhista. Na Lei Maria da Penha, certeza que o senhor me falou isso, professor? Sim, eu te disse e te provo o porquê que a Lei Maria da Penha entra na seara trabalhista. Inclusive no seu artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 2, estabelece que, a critério do juiz, poderá ser garantida a manutenção do vínculo trabalhista da mulher ofendida por até 6 meses, quando necessário o seu afastamento do local de trabalho para preservar a sua integridade física ou psicológica. Então, dentro da Lei Maria da Penha,
existe a previsão legal em que o juiz, achando a necessidade, a decorrer do caso concreto da vítima e etc., garantia da manutenção do vínculo trabalhista pelo fato do afastamento da vítima por até 6 meses do local de trabalho, quando há risco ali de encontrar o seu agressor, certo? Uma iminência de encontrar o seu agressor, quando o seu agressor inclusive trabalha em conjunto ali com a vítima. Então, nesses casos, o juiz, ele decreta, ele pede ali a garantia do vínculo trabalhista pelo prazo de até 6 meses, pelo tempo em que ela, durante esses 6 meses, ou menos, lógico, pelo tempo que ela achar necessário, dentro desse lapso temporal de 6 meses, do afastamento do seu local de trabalho, certo? Então vocês viram, desmistificou essa questão que a Lei Maria da Penha é apenas uma lei penal extravagante. Não, além de lei penal, ela trata também direito civil, administrativo, trabalhista e processual. Ficou claro? Conseguiram entender isso aí, pessoal? Podemos entrar agora realmente no que diz a lei. Quais são os objetivos dessa lei, professor? O objetivo da Lei Maria da Penha, ele é simples, ele é básico. Vocês têm que gravar que ele visa coibir e prevenir crimes, violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Então ele cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Grava. Nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Então nós vimos aqui que ele cria mecanismos, ele não tipifica condutas, ele não tipifica crimes, não vai tratar de crimes nessa lei, mas essa lei ela vai criar mecanismos para coibir e prevenir violência doméstica e familiar contra a mulher. Percebe-se aqui que quando eu trago um trecho, inclusive desse artigo 1º da Lei Maria da Penha, nós vemos que ele fala de Constituição Federal e de tratados assinados, ratificados pelo Brasil em convenções. Se o Brasil é signatário desses tratados, ratificou esses tratados, essas convenções, eu levanto a seguinte dúvida. A Lei Maria da Penha, quando eu pratico o crime e ele está ali uma conduta prevista dentro da Lei Maria da Penha, vamos supor que eu pratico aí uma lesão corporal contra a minha esposa e dentro dessa Lei Maria da Penha, entra nos procedimentos, por lógica, entra na seara da Lei Maria da Penha, eu estou incidindo também, ferindo um direito humano? Eu estou ferindo o que está ali acostado no Tratado dos Direitos Humanos? O que vocês acham? Além de coibir, criar mecanismos de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, ele dispõe sobre a criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Está vendo essa área administrativa? A lei dispondo sobre a criação de juizados especializados em questão de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós entramos nessa área administrativa aqui agora. E em terceiro, estabelece medidas de assistência e proteção a mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Certo? Então, pessoal, desmistifica, tira da cabeça que é só uma lei penal extravagante, tá bom? Então esses são os objetivos da Lei Maria da Penha. O principal que eu quero colocar na sua cabeça é a prevenção e a mitigação, coibir a violência doméstica contra a mulher. E essa lei vai trazer inúmeros mecanismos para que isso seja efetivado, inclusive garantindo assistência e proteção à mulher, trazendo condutas em que se encaixam, tipificam crimes ali dessas condutas, em que incide a Lei Maria da Penha. Em segundo lugar, nós temos aí o artigo 1º, e aí eu mostro para vocês que o objetivo dessa lei
está prevista no artigo 1º. Ele já vem trazendo ali quais são os objetivos dessa lei. O porquê que o nosso legislativo achou por bem, achou necessário trazer essa lei, criar essa lei e colocá-la no nosso ordenamento jurídico. O artigo 1º diz o seguinte: essa lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí tudo aquilo que nós já vimos. Nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal e da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Doméstica contra a Mulher, e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil. Vai começando a colocar aquela pergunta que eu te coloquei na cabeça. Dispõe sobre a criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Esse é o artigo 1º da Lei Maria da Penha. Então, gravou? Ficou claro quais são os objetivos dessa lei? Então, agora que você já sabe quais são os objetivos da Lei Maria da Penha, nós precisamos entender qual é a finalidade. A finalidade está prevista no artigo 4º. Mas antes disso um pouquinho, eu trouxe para vocês aqui o artigo 3º. Pulei o 2º, não tem tanta relevância em concurso público, tá? Então, como aqui nós estamos focados para a sua aprovação, otimizar seu tempo, otimizar seus estudos, fazer com que o seu resumo fique completo e quando você chegar aí na iminência de um concurso público, você ter um material feito por você, elaborado por você, em que você vai dar uma lida e vai entender. Então você precisa ser objetivo. E aqui a gente traz essa objetividade para dentro do seu caderno, para dentro da sua casa, tá? O artigo 3º fala o seguinte: são assegurados às mulheres as condições para o exercício efetivo de seus direitos, a vida, a segurança, a saúde, a alimentação, a educação, a cultura, a moradia, o acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar comunitária. Bom, aqui está trazendo direitos, certo, assegurados às mulheres. Mas no seu parágrafo 2º do artigo 3º, ele fala o seguinte: cabe à família, à sociedade e ao poder público criar condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados do caput. Se não me falha a memória, foi no concurso para a Polícia Civil do DF que caiu uma questão do enunciado da seguinte forma: ele pergunta se cabe somente ao poder público a criação de condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput do parágrafo 3º. Esses direitos aqui, tá? Se não me engano, foi na PCDF ou PMDF que caiu essa questão: cabe somente ao poder público, e estava pedindo para marcar incorreta. Cabe somente ao poder público. Bom, essa questão já está morta, essa alternativa está morta por natureza. Ela está ferindo aí o artigo 3º, parágrafo 2º, porque não cabe somente ao poder público, cabe à família e à sociedade a criação de condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput, para o efetivo exercício das condições como a segurança, a saúde. Cabe à família, à sociedade e ao poder público, em conjunto, a criação desses mecanismos aí, dessas condições para assegurar esses direitos, tá? Então, se não me engano, foi numa prova de segurança pública de PM ou PC do Distrito Federal que caiu essa pergunta, só que na pergunta tinha um enunciado e na alternativa falava cabe somente ao poder público. Não, a gente está acostumado a ver no direito penal que cabe somente ao poder público punir, certo? Nós não temos a autotutela no ordenamento jurídico brasileiro em questão em relação a crimes, a penal, ao direito penal, tá bom? Então, nós confundimos, nós trazemos o direito penal e na hora da prova, bom, cabe somente ao poder público realmente punir. Então, eu acredito que para ele também somente o poder público assegura esses direitos. Não. O parágrafo 3º, o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei Maria da Penha diz que, além do poder público, cabe à família e à sociedade criar condições
para que esses direitos aqui previstos no caput sejam efetivamente resguardados e assegurados às mulheres. Ficou claro? Então vamos passar para frente, passando a bola. E eu venho aqui na finalidade da lei. O artigo 4º traz a finalidade da lei. Em resumo para vocês, a finalidade da lei é a proteção da mulher. A proteção da mulher como parte vulnerável, como sendo hipossuficiente, certo? Na relação familiar. E o artigo 4º fala o seguinte: na interpretação desta lei serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. E aqui eu trouxe para vocês, anota no seu caderno, a finalidade da lei. Anota aí, artigo 4º da Lei Maria da Penha, proteção da mulher. Essa é a finalidade da Lei Maria da Penha. Proteção da mulher como parte vulnerável e hipossuficiente, certo? Numa relação familiar, na sociedade, a mulher era discriminada, inclusive nas relações de trabalho, nas diferenças salariais. Então, a proteção da mulher, a Lei Maria da Penha é muito mais ampla do que só o que a gente pensa que é uma lei que traz crimes ali relacionados à violência dentro da família. E eu provo isso para vocês mais na frente, quando a gente vier nas condutas aqui. Nós já entramos então no artigo 5º. O artigo 5º, ele é um artigo fundamental. Ele é um artigo de princípio. Ele é um artigo que nós consideramos como um dos principais dentro da Lei Maria da Penha. Porque aqui ele traz, o artigo 5º, quem pode sofrer violência doméstica e familiar. Como que eu encaixo a Lei Maria da Penha em determinado caso concreto? Quando determinado caso concreto incide dentro da Lei Maria da Penha? Quando a mulher ela é vítima, certo? Ela vai trazer aqui a incidência realmente da Lei Maria da Penha. Então pegue esse artigo, dê uma lida nesse artigo. Eu vou fazer um esqueminha para vocês aqui no quadro. Ele é bem simples, enxuto, e vocês vão conseguir colocar isso em prática, tá bom? Para efeitos dessa lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Por isso que eu fiz esse circo aqui no slide, tá? Esse circo aqui colorido, tá? Porque vocês precisam gravar essas expressões, gravar onde está esse circo, onde está aqui de letra vermelha e amarela. Bom, quando a incidência da Lei Maria da Penha, primeiro requisito, quando há uma violência contra a mulher. Então, violência, ação ou omissão baseada no gênero. Então, o fato do cometimento do crime, da ação ou da omissão, ela deve ser baseada no gênero. Qual gênero? Feminino. Nós estamos trabalhando aqui uma lei que visa garantir a proteção à mulher. Então, o gênero aqui é feminino, concordam comigo? Em terceiro lugar, então nós vimos o primeiro requisito, violência doméstica e familiar contra a mulher, e essa violência deve ser baseada no gênero. Qual gênero? Feminino, contra a mulher. Depois, nós entramos nos terceiros requisitos. Por que terceiros? Porque aí nós entramos no inciso primeiro, no inciso segundo, no inciso terceiro. A dica aqui é que esses requisitos, eles têm que ser cumulados, eles têm que ser somados, eles não podem ser alternativos, ou é um ou é outro, não. Eles têm que ser somados. Então, os primeiros e segundos requisitos, eles devem ser cumulados. A violência doméstica ou familiar contra a mulher baseada no gênero, pelo fato de ser mulher, mas aqui, essa violência doméstica ou familiar contra a mulher, baseada no gênero, mas ser cometida no âmbito da unidade doméstica. Anota esse esqueminha no caderno de vocês. Deixa esse esquema anotado no caderno de vocês, tá? É com esse esquema que vocês vão identificar
a incidência da Lei Maria da Penha no caso concreto. É assim que acontece na prática quando chega o crime de violência, um crime de lesão corporal ou um crime de ameaça. Constitui violência, um crime de lesão corporal contra a mulher, constitui violência doméstica ou familiar contra a mulher, foi baseado no gênero, pelo fato dela ser mulher, e aí pode ser no âmbito da unidade doméstica, ou no âmbito da família, ou na relação íntima de afeto. Então, quando eu tenho um crime que vai chegar na delegacia, eu preciso analisar esse crime para saber se entra dentro desse crime a incidência da Lei Maria da Penha, eu tenho então. Essa violência doméstica é caracterizada uma violência doméstica ou familiar? Foi caracterizado? Foi uma lesão corporal? O marido agredindo a esposa? Foi uma lesão corporal? Houve uma lesão leve? Uma lesão grave nesse caso? Então houve o crime de lesão corporal, mas a conduta entrou dentro aqui de uma violência doméstica ou familiar? Entrou, não entrou? O marido contra a mulher? Beleza, foi baseada no gênero, eu agredi ela, o marido agrediu a mulher pelo fato dela ser mulher, porque ela era relação vulnerável no caso concreto? Sim, né? Então, houve a lesão corporal, então houve a violência doméstica ou familiar. Pelo fato dela ser mulher, ela era parte vulnerável. Dentro do âmbito da unidade doméstica e no âmbito da família. Eu não preciso ter a relação íntima de afeto. Então, eu preciso ter esses dois requisitos somados, mais um desses aqui. Um dos incisos. No âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou uma relação íntima de afeto. Ficou claro? Escreveu isso no caderno? Anotou? Deixou registrado? Nós vamos usar isso agora no restante da aula. E também, quando a pergunta trouxer um caso concreto, pense, João, casado com Maria há 30 anos, pega o celular de Maria e encontra mensagens supostamente trocadas com um amante. E resignado, nervoso, ele entra em casa e agride Maria com socos e pontapés, ameaças e xingamentos. Há a incidência da Lei Maria da Penha? Bom, nós temos então uma violência doméstica, ela foi baseada no gênero contra a mulher, foi no âmbito da unidade doméstica, foi no âmbito da família, foi uma relação íntima de afeto. E aí? E aí, se teve os dois requisitos mais um desses, incide a Lei Maria da Penha, você sabe responder a pergunta. Eu vou mostrar para vocês lá na frente nas resoluções de questões. Então, o que é essa unidade doméstica? Quando entra a unidade doméstica? A unidade doméstica é compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Por que fala que é sem vínculo? Eu trago um exemplo claro para vocês. A empregada doméstica, agredida pelo patrão, porque não correspondeu a uma suposta atenção sexual que o patrão pretendia com ela. Então, patrão, empregada. Olha, não tem vínculo familiar, mas habitam a mesma unidade doméstica. Detalhe, nesse caso concreto, a empregada tem que morar. Ela realmente tem que ser uma empregada doméstica que more, que habite a unidade doméstica. Mas ela habita na unidade doméstica, uma empregada que mora lá de segunda a sábado, meio-dia ela vai embora para a casa dela. Ela habita ali aquela unidade doméstica. O patrão agride sexualmente, comete uma violência ali doméstica, sexual contra a sua empregada. Incide a Lei Maria da Penha? Incide, porque está dentro do âmbito da unidade doméstica. E nesse inciso segundo fala que não precisa ter vínculo familiar. Certo? Então, unidade doméstica é compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Passando para o inciso segundo, diz o seguinte: no âmbito da família, o que é esse âmbito familiar?
é compreendido como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Então esse é o mais fácil. Tem vínculo de parentesco, tem vínculo familiar, isso é o âmbito familiar. E o inciso terceiro, ele traz a relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Aqui a banca gosta de jogar. Aqui a banca gosta de brincar com vocês, confundir a cabeça de vocês, porque convive ou tenha convivido, independentemente de coabitação. Então a pessoa não precisa mais nem conviver e nem ter morado com a outra pessoa para se caracterizar uma relação íntima de afeto. Ex-namorado. O ex-namorado que agride a ex-namorada depois de 2 anos de relacionamento, 6 meses de relacionamento, nunca viveram juntos. Não tem mais convívio com a vítima. O ex-namorado não tem mais convívio com a vítima, terminou o relacionamento, então ele passa a persegui-la. Em determinado momento, ele encontra a ex-namorada já em outro relacionamento, então ele vai lá e a agride. Ex-namorado não convive mais, nunca moraram junto, independentemente de coabitação, entra na relação íntima de afeto. E a banca vai trazer o casinho concreto, vocês podem ter certeza. Ela vai trazer aquele caso concreto, encher a bola ali daquele caso, daquele enunciado grande. Tício, ex-namorado, teve um relacionamento, um namoro rápido com Maria. Após algum tempo terminaram o relacionamento, passados-se 2 anos de término de relacionamento, Tício encontra a Maria na rua com outro namorado e aí a agride. Bom, pensa aí, teve um lapso temporal de 2 anos. 2 anos o lapso temporal. Mas ele conviveu com a ofendida. Independentemente de coabitação. Então incide a Lei Maria da Penha. Fiquem ligados nisso aí para a banca não te confundir, ok? Bom, eu trouxe para vocês, inclusive, o entendimento do STJ. O STJ já falou sobre esse independente de coabitação. O STJ já decidiu que a Lei Maria da Penha pode ser aplicada mesmo não havendo coabitação. Isso aí está claro, está lá no inciso 3, certo? E mesmo quando as agressões ocorrerem, quando já tiver encerrado o relacionamento entre as partes, não tem mais convívio, também já ficou claro. Desde que guardem vínculo com a relação anteriormente existente. Então o Tício, que foi lá e agrediu Maria, quando a viu com outro homem, então, nossa, Maria era a mulher da minha vida, e agora ela está com outro homem, isso eu não aceito. Aquela frase típica, né? Se não sou eu, não é mais ninguém. O cara paranoico, ciumento, doente. Né? E aí ele vai lá e agride Maria. Essa agressão guardou vínculo com a relação anteriormente existente, com o namoro dos dois? Guardou vínculo. Teve relação, sim. Porque Tício agrediu Maria simplesmente pelo fato do relacionamento anterior. Eles são ex-namorados e ele não suporta ver ela com outra pessoa. Mesmo passar 2 anos. O cara vive pensando, dorme e vive pensando em Maria. Certo? Então guardou o vínculo, entra na Lei Maria da Penha. Suponhamos agora que Tício está no trânsito, né? E aí pega o celular e bate em determinado carro ali, lá no trânsito de uma cidade. Bateu ali no carro e quando ele desce do carro nervoso, o carro da frente freia de uma vez ali, né? E aí ele estava no celular e ele bateu na traseira do carro. Quando desce do carro, Tício vê que é Maria. E aí Maria já, nossa, mas tem que ser você, e não sei o quê, e Tício muito nervoso em relação a Maria. Maria fala assim, não, eu não vou pagar esse acidente, os prejuízos. Ela entra dentro do carro e some, né?
E aí Tício vai atrás e quando ele vai atrás ele dá uns empurrões, uns chutes nela e etc. Tem vínculo com a relação anterior? Guardou vínculo com a relação anterior? Não. Não teve vínculo com a relação anterior. Não teve vínculo com o relacionamento que os dois tiveram. O vínculo, a relação ali dessa violência praticada por Tício foi um acidente de trânsito. Não foi pelo fato do relacionamento anterior. Então não incide a Lei Maria da Penha. E aí a banca vem e traz um caso concreto desse, mas você sabe que o entendimento do STJ é que precisa guardar vínculo. E você pensa, bom, de acordo com o inciso 3º, não precisa de convívio e não precisa de coabitação. Então, eles namoraram, não tem mais convívio, entra. Nunca moraram juntos, independente de coabitação, entra. Incide a Lei Maria da Penha. Mas agora você sabe que o entendimento do STJ não é esse. O entendimento do STJ é de que precisa guardar o vínculo com a relação anterior. O relacionamento que eles tiveram. Esse precisa ser o fato, um dos fatos geradores daquela agressão. Só aí incide a Lei Maria da Penha. Ficou claro? Conseguiram entender? Então eu estou satisfeito.